Kel aqui, e a pergunta polêmica do vídeo de hoje é: todos os jogos deveriam ter modo fácil? Existia um tempo que o sonho de toda criança era poder ir para um lugar mágico, onde ela poderia jogar qualquer jogo por apenas algumas moedas. Sim, eu estou falando do boteco da esquina. Se você me quer, me leve para algum lugar. Antigamente não existia muitos consoles e a febre do fliperama era o que dominava a mente dos gamers. O seu Zé não tinha investido nesse fliperama apenas por caridade. Ele queria mesmo era vender muitas, mas muitas fichas. Receba! E para vender ficha, os jogos tinham que ser difíceis, já que cada ficha era uma vida. Dificuldade era feito para você morrer logo e dar espaço para o próximo jogador. A maioria desses jogos eram punitivos e não difíceis. Então, a próxima vez que aquele seu amigo nostálgico te falar que jogos antigamente eram bons porque eram difíceis, você pode falar que eles eram difíceis porque eram bons pro bolso do seu Zé. Com os consoles se popularizando, essa prática perdeu um pouco de força, já que agora as pessoas não compravam mais fichas e não tinham mais uma fila de pessoas para pegar seu lugar. A menos que você fosse o filho do Catra. Tá me olhando por quê? Quer me dar? Dificuldade teve que ser repensada, já que a indústria não tinha mais só o gamer como foco, mas também pessoas que não queriam ficar horas tentando passar da primeira fase de Contra. E morreu. Mas para discutir dificuldade em jogo, precisamos pensar o que é realmente difícil e o que é apenas o jogo te trollando. Morrer do nada sem nenhuma informação prévia é um sinal que talvez o jogo que você está jogando seja um jogo que está te trollando. Jogos são sobre decisões, e quando falo decisões, não é apenas aquela de qual diálogo você vai escolher. Toda ação que você faz dentro de um jogo é uma escolha. Andar, qual roupa usar, mato ou não mato esse inimigo? Pessoas só podem fazer escolhas se elas têm consciência do que pode acontecer assim que eles fizerem a escolha. Se ao pular aqui eu simplesmente morro, sem nenhuma indicação ou tempo hábil de raciocínio, eu não tive uma escolha, eu simplesmente fui punido. Agora, se o jogo tivesse colocado esse espinho à vista, alguma marca de que ele se movimenta, ou mostrado ele se movimentando antes de eu chegar, eu teria informação suficiente para planejar e aí sim fazer uma escolha de como eu iria agir. Mas vamos supor que a intenção do jogo é que você morra várias vezes para decorar tudo o que acontece na fase e finalmente passar dela. Nesse caso, nós vamos usar Celeste e Super Meat Boy como um bom exemplo. São jogos que em algum grau acontecem coisas imprevisíveis e que demandam um tempo de reação absurdo, mas para não deixar o jogo punitivo, eles colocam checkpoints rápidos, que assim que você falhar, já te jogam direto no ponto que você morreu para você tentar novamente. Você provavelmente vai ficar muito puto assim que você descobrir que esse chão vai te matar a primeira vez que você andar nele, ou que esse psicopata vai simplesmente aparecer do nada atrás de você. Mas como você não vai perder tempo tendo que passar novamente todas aquelas fases anteriores para tentar chegar onde você morreu, talvez um controle seja poupado. Claro que o jogo pode ser difícil, mas ele tem que mostrar para o jogador que ele também valoriza o tempo que está sendo investido nele. Por isso que essa prática de te jogar para o menu inicial depois de chegar naquele boss no final do jogo foi extinta. Afinal, hoje em dia é muito mais fácil você abrir o Netflix e maratonar uma série inteira do que ficar horas até chegar de novo no boss que te matou. Vamos tirar os jogos do seu Zé da lista, porque geralmente são difíceis por apresentar um design para vender fichas. Recebo. E vamos entrar nessa discussão com os jogos atuais. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que jogos assim como filmes, vídeos, livros e outras experiências foram feitas com uma visão. A dificuldade é apenas uma ferramenta para auxiliar ou atrapalhar o jogo a atingir essa visão. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Caso eu te mostre essa cena aqui, e
e simplesmente mude a música do fundo dela. Você concorda que a sua experiência será totalmente diferente da experiência que o estúdio que produziu esse filme gostaria, certo? E se eu te desse essa opção de antes mesmo de começar o filme, você poder escolher qual das 3 trilhas sonoras você acha melhor para sua experiência? Bom, isso é o que acontece quando os jogos colocam a dificuldade deles antes mesmo de deixar você jogá-los. A série Souls ficou conhecida por ser a nova régua de dificuldade dos jogos modernos. E é um estilo de jogo que, parafraseando Hidetaka Miyazaki em uma entrevista, em meus jogos a dificuldade é parte importante da experiência. Afinal, como eu poderia botar no seu c... sem você reclamar? Os jogos Souls são difíceis porque sem a dificuldade o jogo não conseguiria passar a atmosfera opressora e a sensação de insignificância que você, como jogador, tem no mundo. A filosofia por trás da série Souls é superação. E bota superação nisso, porque se até esse cara aqui consegue te matar, imagina os outros inimigos. Toda a primeira gameplay de um jogo Souls consiste em você andar lentamente olhando para todas as direções sem saber o que pode aparecer para te matar. O combate é meticulosamente calculado, cada golpe para você conseguir matar esse inimigo sem sofrer retaliação. E o principal, onde tá a porra desse bonfire, porque eu tô com Souls pra caralho e se eu morrer eu vou perder isso tudo. Por mais incrível e marcante que o gameplay de Dark Souls pode ser, ele só funciona com um jogo difícil. Se você tirar a dificuldade, consequentemente, tudo que eu passei os últimos segundos elogiando vai embora junto. Sem a dificuldade, você não andaria e prestaria atenção em cada detalhe do mundo. O combate perderia o impacto e o medo de perder suas souls praticamente nulo. Sem a dificuldade, você não sentiria essa emoção aqui ao matar aquele filho de uma cavalo que te matou por mais de 2 horas. Tirar a autonomia de estúdios que utilizam da dificuldade como parte do design é como chegar em uma hamburgueria e reclamar com o chapeiro que você veio comer pizza. Nada contra, nós temos pizzas de hambúrgueres que podem ser deliciosas, mas se toda pizza fosse um hambúrguer, não precisava ter pizza e nem hambúrguer. Existem formas de você mudar a dificuldade do seu jogo difícil sem precisar perguntar para o jogador qual que é a melhor dificuldade para ele. Na criação de personagem de Dark Souls, você já tem várias opções de classes que mudam seus status e os itens iniciais do jogo. Você pode ser um mago que vai deixar a maioria dos combates mais fáceis, porque você vai estar de longe usando magia e não cobra tanta precisão igual uma classe corpo a corpo. E dentro da própria classe corpo a corpo, tem várias armas e armaduras que vão diversificar a sua percepção de dificuldade. Isso é o jogo falando que o mundo não vai mudar, mas como você resolver explorá-lo, que vai fazer sua experiência ser mais difícil ou fácil. Um outro exemplo de jogo que é extremamente difícil e que a dificuldade é algo inseparável do design é Darkest Dungeon. Esse RPG tem um autosave a cada ação que você toma. Nele você é um herdeiro de uma província que está sucumbindo a um mal inexplicável. O seu papel é contratar heróis para tentar combater esse mal e salvar a sua herança. O apelo desse jogo é que você vai estar sempre estressado e sempre tendo que tomar decisões difíceis. Você pode levar muitos mantimentos para facilitar a viagem dos seus heróis, mas isso vai custar muito dinheiro e espaço na mochila, que é onde você põe as recompensas que você pega na aventura, o que pode ser que você faça uma viagem ser mais cara que a recompensa que você vai encontrar lá. Ou você pode não levar nada e correr o risco de perder o Jorge, que é o paladino que está com você desde o começo do jogo e é o mais forte dos seus heróis. Mecânicas como traumas, doenças e alguns combates extremamente difíceis e aleatórios são propositais. A intenção é manter a atmosfera pesada e a sensação de perda sempre batendo na sua porta. Esse é mais um exemplo
que a dificuldade é essencial para passar a visão dos criadores. Afinal, eles querem que você não tenha total controle do que você esteja fazendo. E se o jogo fosse fácil, você dominaria facilmente essa sensação de falta de controle. Mas mesmo assim, indo contra o design deles, eles colocaram no menu de opções, bem escondidinho, um local que você pode mudar as configurações de dificuldade do jogo, colocar mecânicas ou tirar elas. A diferença dessa decisão de design é que agora você faz os jogadores jogarem o jogo como ele deve ser jogado primeiro, e se eles acharem bem desconfortável, eles podem ir lá no menu e mudar. Esses dois exemplos foi uma tentativa de mostrar que existem jogos que a dificuldade é algo inseparável da experiência pretendida. Mas mesmo assim, eles tentam de alguma forma te dar opções de deixar o jogo mais fácil. Agora eu vou te mostrar exemplos de jogos que a dificuldade pode influenciar a sua experiência, mas não é algo tão relevante a ponto de ser mandatória. Skyrim vai ser um dos exemplos. Um jogo que a dificuldade padrão dele pode te colocar em alguns encontros difíceis e alguns bem triviais. Em Skyrim, o foco principal da experiência é o seu personagem passar de level, ficar mais forte e ganhar ferramenta nova para explorar o mundo. Seja ele um mago, um guerreiro, na verdade o Skyrim, seu personagem ele pode ser tudo. É um jogo de exploração e experimentação. Você já pode ver isso no seu personagem, que não precisa escolher nada. Ele pode ser tudo e ser foda em tudo. Skyrim não quer te fazer se tornar um mega jogador que tem reflexos sobre-humanos ou que te faça pensar 30 vezes antes de entrar numa caverna. Você é o Dovahkiin, você tem dezenas de magias, armas e formas de explorar o mundo. A diversão vem principalmente dessas interações. O design do jogo é todo feito em volta de experimentação. Afinal, ele deixa você salvar a qualquer momento antes de fazer uma merda. Consequência e dificuldade em Skyrim é totalmente opcional. A maior dificuldade que você vai encontrar em Skyrim é quando seu autosave salva antes de você morrer para alguma magia. E aí você fica preso num loop de morte infinito. Mas se você estiver achando o jogo muito fácil, você pode pôr no Legendary, que faz cada lobo desse jogo ser o Nêmesis do Resident Evil. Existem jogos extremamente desafiadores e que a diversão vem de se tornar mestre nas dezenas de mecânicas que você pode explorar no combate. E eles colocam uma opção de modo fácil para instigar o player a futuramente dar uma chance para as dificuldades mais avançadas. Doom, por exemplo, é um shooter extremamente frenético que pode ser jogado no modo fácil e raramente vai fazer com que os jogadores utilizem todas as ferramentas que os desenvolvedores os deram. Em Doom você tem shotgun, lançador de granada, motosserra, rifle, bazuca e mais um monte de putaria que você carrega todas ao mesmo tempo e pode trocá-las quantas vezes quiser. Inclusive a forma mais eficiente de se jogar Doom é atirando com todas as armas ao mesmo tempo que nem um maníaco cheirado. Só que em dificuldades baixas, você pode jogar como um FPS normal. Você escolhe a sua arma favorita e utiliza ela para matar as hordas de demônios. É um gameplay gostoso e gratificante, que provavelmente satisfaz a maioria das pessoas que compraram o jogo. Mas em dificuldades mais elevadas que os desenvolvedores realmente conseguem fazer sentir a necessidade de jogar Doom como eles pretendiam. Em dificuldades altas é impossível ficar parado e usar apenas uma arma. A famosa dança de Doom acontece aí. Com o tempo, esse estilo de gameplay começa a ficar tão gratificante e você é tão recompensado se sentindo o fodão do cara do Doom, que compensa demais insistir no desafio de dificuldade só para começar a jogar Doom do jeito certo. Dificuldades em jogos podem estar ligadas a mecânicas específicas e muitas vezes abrir mão da dificuldade pode ser abrir mão dessa parte da diversão do jogo. Mas nem todo tipo de jogador tem a paciência ou o tempo para investir.
E se você não quer ter milhares de reembolsos, caso seu jogo ganhe um apelo fora da sua bolha, talvez seja sábio colocar um modo fácil. Mas claro, dificuldade sempre tem que ser bem pensada e balanceada. Não é uma coisa que você coloca depois que o jogo tá pronto, só mudando o tanto de vida que os inimigos têm ou o tanto de dano que eles tomam. Igual Call of Duty, que a dificuldade pra eles é fazer todos os inimigos serem snipers com precisão de 100% e tacando 300 granadas todas as vezes que você abaixar em um cover. É casa maluca. É casa maluca. Tem o whisky energético também, a japonesa. Um exemplo que beira a perfeição e que provavelmente a maioria das pessoas que jogaram Resident Evil 4 não perceberam é que o jogo tem um ajuste de dificuldade automático. Baseado no seu desempenho no jogo, ele tem uma inteligência artificial que aumenta ou diminui o número de itens que você vai encontrar e o número de inimigos que vão aparecer. Dessa forma, o jogo tenta manter sempre um ritmo desafiador, mas que não desmotiva os jogadores que estão tendo dificuldade e dificulta para os jogadores que estão achando o jogo muito fácil. Mas é claro que esse sistema só funciona quando utilizado em segredo. Muitos speedrunners abusam dessa IA para poder diminuir o número de inimigos em áreas e passar mais fácil de certas regiões. Para tentar fechar esse vídeo, existem jogos como Souls e Darkest Dungeon que a dificuldade e a sensação de superação está ligada à essência do jogo e simplesmente colocar um modo fácil transformaria o jogo em outra coisa. Existem jogos como Skyrim que a experiência, apesar de influenciada pela dificuldade, não é o suficiente para quebrar os princípios de diversão do jogo e a sua filosofia. Temos jogos como Doom, que o gameplay evolui com a dificuldade e traz novas camadas e recompensas para os jogadores que decidem explorar dificuldades mais elevadas. E por último, temos jogos como Resident Evil 4, que você nem sabia que alterava a dificuldade. As dificuldades em jogos vieram a princípio com uma necessidade da indústria de fisgar o maior número de jogadores possível. Ou seja, as decisões estão sempre atrás de dinheiro. E como nem todo jogo ou toda empresa tem uma fanbase grande e fiel como a From Software, ou simplesmente não quer correr o risco que seu jogo seja um horror nas vendas, a cartada mais segura é jogar um menu de dificuldade no início do jogo e torcer para os jogadores escolherem a dificuldade que vai dar a melhor experiência possível. Existe toda uma discussão baseada em acessibilidade para pessoas portadoras de alguma deficiência, que eu nem entrei nesse vídeo por ser um assunto muito complexo e precisa de um vídeo próprio dedicado só a isso. Afinal, a acessibilidade para essas pessoas vai muito além de um mero balanceamento na regra do jogo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e o resto da discussão podemos ter aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí.